aos ídolos mudos, conforme ereis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é Senhor senão pelo Espírito Santo. Vamos parar aqui e vamos apenas tentar entender um pouquinho daquilo que o apóstolo São Paulo estava a querer dizer a respeito verdadeiramente da questão dos dons espirituais. Paulo, ele vai chamar a atenção justamente a respeito deste importante tema. Sabem, Deus não pede autorização, nem anuncia o lugar, nem as circunstâncias em que Ele vai dotar pessoas de qualidades e de capacidades especiais e excepcionais. Eu vou-vos contar ao final uma história muito interessante que ilustra muito bem esta situação. Mas guardem esta ideia: Deus não pede autorização e nem anuncia o lugar em que Ele vai manifestar justamente o seu poder através da dotação de capacidades especiais. E isto quer dizer que qualquer um de nós pode simplesmente, a certa altura, ser dotado por uma capacidade especial de Deus para fazer alguma coisa muito especial. Um outro assunto que nós ainda hoje vamos de alguma forma abordar é justamente como eu posso descobrir os dons espirituais com os quais Deus me dotou. Deixem-me dizer-vos ainda uma segunda coisa importante. Não há absolutamente ninguém, e isto é um dos poucos absolutos nos quais eu acredito, mas não há absolutamente ninguém que não tenha sido dotado pelo menos com uma capacidade especial para servir a causa de Deus. Acreditem, não há uma única pessoa, não importa se ela é jovem ou mais vivida, não importa se ela é do sexo masculino ou feminino, não importa se ela é culta ou não, cada um de nós é dotado por Deus com pelo menos uma capacidade especial para o servir. Bem, mas voltando novamente à experiência dos apóstolos, dos discípulos, quando nós olhamos para eles, vemos que, por exemplo, há alguns discípulos que se destacam pela sua notoriedade em termos de personalidade. Mas notem uma coisa: os dons especiais dados por Deus não têm a ver com capacidades carismáticas em termos de personalidade ou de temperamento. Eu vou-vos contar uma pequena experiência que tem a ver com a minha própria vida. Sabem, eu conto algumas experiências pessoais não porque sejam as melhores, mas porque são as que eu conheço melhor. E por isso têm o cunho da convicção do que Deus fez na minha vida, porque é isso que eu conheci, que eu experimentei, que eu vi. Não pensem que eu me sinto melhor do que absolutamente ninguém. Mas, quando era garoto, e ainda hoje, naturalmente, eu tinha uma personalidade extremamente tímida. Mas era muito tímido e a simples ideia de ter que falar em público era alguma coisa que me apavorava. Quando fui estudar no Colégio de Oliveira do Douro, aqui a poucos quilómetros de nós, não sei exatamente por que razão eu comentei com alguém que gostaria de ser pastor. Com 9 anos de idade, senti este desejo no coração. Mas, uma coisa que eu não sei exatamente porquê que... Aliás, eu sentia-me profundamente angustiado porque eu pensava, bom, quero ser um pastor, mas eu tenho medo de falar em público. Isto é uma coisa terrível, era apavorante, era uma experiência verdadeiramente paralisante. E só para vocês terem uma ideia, um dia aconteceu o seguinte: eu estava a comentar com o pastor Rogério Nóbrega, que era na altura o preceptor no colégio, a respeito de uma pesquisa que eu tinha feito ao estudar a parábola do semeador. E comentei com o pastor Rogério algumas ideias que, naturalmente, ele como pastor conhecia-as muito bem, mas ele foi-me dando corda e eu fui contando aquilo que tinha descoberto, porque era uma conversa informal, era uma coisa, diríamos assim, eu fui falando um pouquinho do entusiasmo que eu senti ao fazer estas descobertas por mim mesmo. Eu tinha os meus 14 para 15 anos. E a certa altura, então, o pastor Rogério ouviu aquilo tudo que eu tinha para lhe dizer, enfim,
partilhou do meu entusiasmo também, incentivou-me, deu-me corda, colocou fogo, não é? Na sexta-feira, pouquinho antes do pôr do sol, mais ou menos uma meia hora, no colégio, os jovens tinham o hábito no internato de fazer a meditação do pôr do sol. Reuníamos todos de banhinho tomado, cabelinhos molhados, cheirosos, não é? Lá íamos nós todos. E meia hora antes o pastor Rogério chega junto de mim e diz-me: Rui, tu hoje vais fazer a meditação do pôr do sol. Eu fiquei a olhar com aquele olhar assim de interrogação, o que é que aconteceu? E ele diz-me: Rui, tu podes falar a respeito daquela conversa que nós tivemos durante esta semana sobre a parábola do semeador. Sabem, aquilo foi tão rápido, foi tão repentino que eu não tive tempo de ficar nervoso. E quando eu me dei conta, lá estava eu, assim, meio vidrado na frente de todos os meus colegas que eu conhecia muito bem, que eram pessoas com quem tinha relativa intimidade, porque todos nós conhecíamos-nos muito bem. E lá estava eu então, atirado para a piscina sem saber nadar. Sabem, Deus tem feito ao longo de algum tempo para cá um trabalho comigo, ajudando-me justamente a poder partilhar com as pessoas da forma mais entusiástica possível o prazer de estudar a palavra de Deus. Deus pode trabalhar em cada um de nós, qualquer coisa que nós, mesmo que achemos que é absolutamente impossível, Deus pode trabalhar em nós, coisas que nós verdadeiramente nem sequer suspeitamos que possam existir como presentes de Deus na nossa vida. Os apóstolos, estes homens que viraram a história da humanidade de há 2000 anos para cá, de pernas para o ar, eram pessoas absolutamente incultas, pessoas com um conjunto de traços de personalidade absolutamente incompatíveis, mas estes homens, a respeito dos quais muitas vezes nós sabemos pouquíssimo, foram transformados pelo poder de Deus, foram moldados pelo poder transformador que o Espírito de Deus pode exercer na vida de uma pessoa. E sabem, meus queridos irmãos, meus queridos amigos que aqui estamos, eu digo-vos isto com toda a sinceridade do coração, porque tenho visto na minha vida e na vida de outras pessoas qualidades que aparentemente são invisíveis, capacidades absolutamente inexprimíveis serem desenvolvidas, serem, diríamos assim, cultivadas intensivamente na vida de pessoas que julgavam-se ser absolutamente incapacitadas, sem qualquer tipo de dom ou de habilidade. O fato de Deus muitas vezes nos chamar para tarefas aparentemente humildes ou de segundo plano, não quer dizer que isto não seja importante. Querem ver uma coisa? Vocês fazem parte de uma igreja abençoada. Uma igreja que é verdadeiramente uma bênção, não só aqui, nesta região, mas para muitas outras pessoas que por aqui passam. E deixem-me dizer-vos porquê. É porque as pessoas que entram por estas portas aqui, elas sentem-se tão especiais pela capacidade, pela hospitalidade que os irmãos têm ao receber cada visita que aqui vem, que pelo país inteiro onde eu tenho andado, tenho ouvido falar sempre muito bem da igreja de Canelas. E sabem porquê? Por uma coisa tão simples quanto sorrir para alguém com sinceridade à entrada. Saber receber é uma coisa de pequena importância aparentemente. Talvez pregar seja mais notório, seja mais visível. Fazer a coordenação de grandes projetos pode parecer envolver um grande know-how em termos de conhecimentos, em termos de capacidades. Mas sabem o que é que aquece o coração das pessoas? Não são os grandes sermões. Há pessoas que são ganhas ali, na recepção da vossa igreja. É verdade que às vezes o sermão do pastor que aqui está à frente até pode ter alguma influência, mas elas foram ganhas ali, na entrada. Porque se elas encontrassem um rosto comprido, mal encarado ali à entrada, provavelmente não teriam coragem de ficar para ouvir o resto do sermão.